Olá, visionários do mercado, tudo bem? Aqui é o Trindade, criador do canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Visionários do Mercado. Hoje falaremos sobre outro grande empreendedor do mercado, que é Jeff Bezos. Todos o conhecem pela Amazon, porém ele tem outros negócios bem famosos e muito interessantes que eu vou passar aqui na biografia, na história dele, tá? Mas antes de continuarmos com o vídeo, peço que todos se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, deem sugestões, façam críticas, pois ajudará no crescimento do canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Jeffrey Preston, que é mais conhecido como Jeff Bezos, nasceu em 12 de janeiro de 64. Ele é um empresário estadunidense, conhecido por fundar e ter sido presidente e CEO da Amazon, uma importante e famosa empresa de comércio eletrônico dos Estados Unidos. Como eu falei, ele é muito conhecido pela Amazon, mas ele tem outros negócios muito interessantes. Bezos nasceu em Albuquerque, melhor dizendo, no Novo México, e cresceu em Houston, no Texas, é a cidade mais populosa do Texas. Graduou-se na Universidade de Princeton em 86 com a graduação em Engenharia Elétrica e Informática. Passou a trabalhar em Wall Street em uma variedade de campos relacionados à área dele, de 86 a 94. Bezos fundou a Amazon.com em 94, no finalzinho de 94. A empresa começou com o comércio de livros e expandiu para uma grande variedade de produtos e serviços. E mais recentemente começou a investir em transmissões de vídeo e áudio. Todos conhecem o streaming da Amazon, né? Atualmente, é a maior empresa online de vendas do mundo, bem como a maior fornecedor mundial de serviços de infraestrutura em nuvem através do seu braço, que é a Amazon Web Services, que é o serviço de nuvens da Amazon. Bezos também tem uma série de outros investimentos empresariais que são gerenciados através da Bezos Expeditions, que é um outro negócio dele que eu falarei num vídeo à parte. Bezos diversificou seus interesses comerciais quando fundou a empresa aeroespacial Blue Origin. Em 2000, ele comprou o jornal The Washington Post, que é muito famoso também lá nos Estados Unidos, em 2013, por 250 milhões de dólares em dinheiro. A Blue Origin começou a testar os voos para o espaço em 2015 e os planos para o voo espacial humano suborbital comercial começaram a partir de 2018. Em janeiro de 2018, após a inauguração da primeira unidade da Amazon Go em Seattle, em Washington, Jeff Bezos tornou-se o homem mais rico da história desde 82, com uma fortuna de 113 bilhões de dólares. Em agosto de 2020, conforme o levantamento da revista Forbes, que é uma revista muito famosa que fala sobre economia, sobre negócios lá nos Estados Unidos, Bezos alcançou uma fortuna de mais de 200 bilhões de dólares. Ele é o primeiro a alcançar esta marca desde que a revista começou a monitorar bilionários em 82, ou seja, desde que começaram a ser monitorados os bilionários, ele foi o primeiro a alcançar o valor de 200 bilhões de dólares. É claro que outros bilionários antes dessa época podem até ter chego a esse valor, até ultrapassado, mas não foi monitorado. Então, ele foi o primeiro a chegar ao valor de 200 bilhões de dólares. Em 2021, Bezos saiu da Amazon, segundo ele, para ficar em outros projetos como a direção do Washington Post, que é aquele jornal que ele comprou, lá em Seattle, e sua empresa espacial Blue Origin. No dia 20 de julho de 2021, Bezos voou ao espaço ao lado do seu irmão Mark Bezos. O voo durou mais de 10 minutos, atingindo um apogeu de 66,5 milhas. Falando um pouco da educação e da infância dele, tem algumas informações bem interessantes aqui. Como todos sabemos, nasceu em 64, em Albuquerque, no Novo México. Tinha uma mãe adolescente. A mãe dele era adolescente na época que ele nasceu. Aqui tem a idade dela, eu vou passar tudo direitinho. Que é a Jacqueline Jice Jorgensen. E o pai, Ted Jorgensen. Ted nasceu em Chicago. Seus ancestrais maternos eram colonos que viviam no Texas e ao longo das gerações adquiriram um rancho de 25 mil acres perto de Cotulla, no Texas.
A partir de março de 2015, as propriedades de sua família estavam entre as maiores do estado do Texas. O avô materno de Bezos era Lawrence Preston Giles, um diretor regional da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos, a AEC, que fica em Albuquerque. Giles se aposentou cedo e foi para o rancho, onde Bezos passou muitos verões, ainda jovem, trabalhando com ele. A mãe de Bezos, Jacqueline, nascida em 1946, tinha 17 anos e ainda estava no ensino médio no momento do seu nascimento. Seu casamento com Ted Jorgensen durou um pouco mais de um ano. Em abril de 68, quando Jeff tinha 4 anos, ela se casou com seu segundo marido, Miguel Mike Bezos, um imigrante cubano que chegou sozinho nos Estados Unidos quando tinha 14 anos. Mike Bezos tinha trabalhado na Universidade do Novo México. Ele se casou com Jacqueline e adotou Jeff Jorgensen, de 4 anos, cujo sobrenome mudou para Bezos. É por isso que ele tem esse nome Bezos. É daí que veio, não do pai biológico dele. Após o casamento, a família se mudou para Houston e Mike trabalhou como engenheiro para a Exxon. A Exxon era uma empresa multinacional de petróleo e gás da época. Bezos frequentou a escola primária em River Oaks, em Houston, do 4º ao 6º ano. Jeff Bezos frequentemente mostrava interesses científicos e proficiência tecnológica. Ele uma vez manipulou um alarme elétrico para manter os seus irmãos mais novos fora do seu quarto. A família mudou-se para Miami, Flórida, onde frequentou o Miami Palmetto High School. No ensino médio, ele frequentou o programa de treinamento de ciências estudantis da Universidade da Flórida, recebendo um prêmio Prata Cavalheiro em 1982. Ele era um valedictoriano, que eles chamam do ensino médio, em um estudo nacional de mérito. Em 86, Bezos formou-se na Universidade de Princeton, com licenciatura em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Em Princeton, foi eleito para Tau Beta Pi, e atuou como presidente do capítulo Princeton dos Estudantes para Exploração e Desenvolvimento do Espaço. Ele iniciou a carreira depois de se formar em Princeton. Bezos trabalhou em Wall Street no campo da informática, uma das áreas de formação dele. Depois, então, ele trabalhou na construção de uma rede de comércio internacional para uma empresa conhecida como Fittel. Ele trabalhou na Bank Trust também. Mais tarde, ele trabalhou em oportunidades de negócios com acesso à internet em fundos de cobertura na empresa D.E. Shaw Co. E daí para frente ele foi para a Amazon, que todo mundo conhece, depois a Blue Origin, depois a The Washington Post, que ele comprou. Ainda tem a Bezos Expeditions. Falarei de todas essas empresas individualmente. Falando um pouco da vida filantrópica de Jeff Bezos e de sua família, em julho de 2012, Bezos e sua esposa doaram pessoalmente 2,5 milhões para apoiar um referendo sobre casamento de pessoas do mesmo sexo que foi aprovado com sucesso em Washington. Em janeiro de 2018, eles anunciaram uma doação de 33 milhões de dólares para o The Dream.us, que é um fundo de bolsas de estudos para imigrantes e documentados trazido para os Estados Unidos quando eram menores de idade. Esses menores, muitos deles conseguem documento americano, tá? Eles conseguem green card, conseguem depois de um tempo a cidadania americana, porque quando eles foram levados pelos pais para os Estados Unidos, eles não tinham opção de escolher o que eles iriam fazer da vida deles. E Jeff Bezos montou um projeto para ajudar essas pessoas, tá? E outros projetos sem fins lucrativos financiados pela Bezos Expeditions. O Centro Bezos de Inovação no Museu de História e Indústria de Seattle. Ele doou 10 milhões de dólares. Recuperação de 2 motores Rocketdyne F1 do primeiro estágio do foguete Saturn V da superfície do Oceano Atlântico. Eles foram identificados positivamente como pertencendo ao estágio S-1C da missão Apollo 11 em julho de 2013.
Tem outra doação também para Bezos Center for Neural Circuit Dynamics no Princeton Neuroscience Institute, que foram de 15 milhões de dólares. Tem a Bezos Families Foundation, uma instituição de caridade educacional. A fundação é financiada principalmente pelos pais de Bezos, ou seja, eles têm a coisa de filantropia muito forte na família deles, pois eles têm participações na Amazon como investidores iniciais da empresa, os pais deles, exatamente. A fundação deu 10 milhões em 2009 e 20 milhões em 2010 para Fred Hutchinson Cancer Research Center, um centro de tratamento de câncer lá dos Estados Unidos. Bezos também doou 800 mil dólares para World Reader, fundado por um ex-funcionário da Amazon. Em 2021, Bezos anunciou a doação de $1 bilhão a serem aplicados até 2030 para a preservação de 30% do solo e da água do planeta Terra. Ele é muito preocupado também com questões ambientais, ele fez uma doação bem robusta, né, cara? A maioria desses empreendedores visionários, desses grandes empreendedores, tem projetos que ajudam sim o meio ambiente, só que é pouco divulgado. Vamos falar de reconhecimentos que ele já recebeu. Em 99, foi eleito pela revista Time, a pessoa do ano. Time também é outra revista que fala sobre economia, sobre negócios, tá? E a americana também. Em 2008, ele foi selecionado pela US News e World Report como um dos melhores líderes dos Estados Unidos. Bezos recebeu um doutorado honorário em Ciência e Tecnologia pela Universidade Carnegie Mellon em 2008. Em fevereiro de 2018, Bezos foi eleito pela Academia Nacional de Engenharia para, abre aspas, liderança e inovação na exploração espacial, sistemas autônomos e construção de um caminho comercial para o voo espacial humano, fecha aspas. Em 2011, a The Economist, que é uma outra revista muito conceituada que fala sobre negócios, sobre economia, que é britânica, deu a Bezos um prêmio de inovação pelo Kindle da Amazon, que todo mundo conhece, né? O Kindle, como preferirem. Em 2012, Bezos foi nomeado Business Person of the Year by Fortune. Essa Fortune é uma revista também muito conhecida, que fala muito sobre negócios, sobre economia, e também deu um prêmio para Bezos. Ele também é membro do grupo Bilderberg e participou da conferência de Bilderberg em 2011 em St. Moritz, na Suíça, e da conferência de 2013 em Watford, em Hertfordshire, na Inglaterra, que é uma cidade que fica no condado de Hertfordshire, que fica na Inglaterra, tá? Ele foi membro do Comitê Executivo do Conselho Empresarial entre 2011 e 2012. Em 2014, ele foi classificado como CEO de melhor desempenho do mundo pela Harvard Business Review. Aqui dispensa comentários, gente, não precisa nem falar da Harvard, então, sem mais. Ele também foi citado na revista Fortune, mais uma vez, na lista de 50 grandes líderes do mundo por 3 anos consecutivos e ficou no topo da lista em 2015. Em setembro de 2016, Bezos foi agraciado com o prêmio Halen para Advances in Space comercialização, que lhe valeu $250 mil. O dinheiro do prêmio, como não poderia ser diferente, foi doado aos estudantes pela exploração e desenvolvimento do espaço pela Bezos. Falando do patrimônio, que já está finalizando já a biografia dele, a partir de outubro de 2017, Bezos tem sido a pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes, que também é outra revista muito conceituada nos Estados Unidos, superando o cofundador Bill Gates da Microsoft, que era o mais rico até então. Em 2002, Bezos possuía $171 bilhões, sendo a segunda pessoa mais rica do mundo, de acordo com a Forbes, atrás apenas de Elon Musk. Falando um pouco aqui da linha do tempo da fortuna dele, em 2008 ele tinha $8,2 bilhões, em 2009 $6,8 bilhões, em 2010 $12,6 bilhões, em 2011 $18,1 bilhões, em 2012 $23,2 bilhões, em 2013 $28,9 bilhões, em 2014 $30,5 bilhões, em 2015 $34,8 bilhões, em 2016 $53,2 bilhões,
Em 2017, 72,8 bilhões. Em 2018, 112 bilhões. Em 2019, 131 bilhões. Em 2020, 113 bilhões. Em 2021, 200,5 bilhões. Em 2002, 171 bilhões. Está chegando já ao final e falando agora um pouco da vida pessoal. Em 92, Mackenzie Tootle trabalhou com Bezos na D.E. Shaw, um fundo de coberturas da cidade de Nova York. Isso aí foi falado no início da biografia dele. Eles se casaram em 93 e mudaram-se para Seattle em 94. Bezos e sua esposa são pais de 4 filhos e eles se divorciaram em 2019. Bezos fez uma aparição no filme Star Trek Beyond, Star Trek Sem Fronteiras, no papel de um oficial alienígena da frota estelar, usando uma maquiagem pesada que não permite reconhecê-lo de imediato. De fato, ele fica irreconhecível por conta da maquiagem. Em 5 de abril de 2019, se divorciou depois de noticiado pelo National Enquirer de uma relação extraconjugal com uma antiga apresentadora de televisão. Para finalizar, um pouco da política, e polêmica. Em 2012, a família Bezos doou 2,5 milhões para uma campanha do estado de Washington para legalizar o casamento de pessoas do mesmo sexo, e Bezos criticou Donald Trump durante as eleições presidenciais de 2016. Então ele tem esse problema aí que o Trump teve, tem essa situação desse escândalo extraconjugal, mas falando da vida empresarial dele, da trajetória dele, são muitos prêmios, ele é muito reconhecido por ser um excelente empreendedor. Coisas que eu não sabia também da vida pessoal dele, que ele teve que mudar o sobrenome dele, mudaram o sobrenome dele, quando a mãe dele se casou com outro rapaz. Então são coisas interessantes, pouca gente sabe sobre Jeff Bezos, que é um outro grande empreendedor do mundo dos negócios. Então essa foi a explanação da vida pessoal de Jeff Bezos, principalmente. Nos próximos vídeos traremos mais coisas sobre a Amazon, sobre a Blue Origin, sobre a compra do The Washington Post, sobre todas as empresas dele individualmente. Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar os vídeos. Se inscrevam, comentem, compartilhem, deem sugestões, façam crítica. Isso ajudará no crescimento do canal. Valeu, abraço.